Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou o Gabriel, estou aqui com o Guilherme e com o Marvin. A gente vai fazer a nossa apresentação do projeto Integrador 1, que o tema foi veículos elétricos. Passando de slide aqui, a gente tem a estrutura da nossa apresentação, que vai se dividir entre a introdução, o referencial teórico, as considerações finais e as referências. Eu vou passar para o Guilherme agora, que vai falar um pouquinho sobre a introdução do trabalho. Bom, nessa introdução do trabalho, a gente fala um pouco do ressurgimento dos veículos elétricos em centros urbanos, que a tecnologia está voltando em alta agora, atualmente. Os impactos que o veículo elétrico movido a combustão interna tem no meio ambiente, as poluições que ele faz e tal. Dificuldades que tem em implementar o sistema dos veículos elétricos no mercado do consumidor, como colocar ele na sociedade, né, dos veículos. E a gente vai falar também dos meios de pesquisa que a gente teve para elaborar esse relatório. Pode passar aqui por mais. Bom, sobre os problemas de pesquisa, com uma aparente diminuição das reservas de combustível não renovável, fez-se necessária a busca por fontes alternativas de energia para veículos. Dentro dessa necessidade, uma solução encontrada foi a implementação de um sistema que utiliza fontes de energia renovável e apresenta bons resultados quando utilizada de maneira correta. E aí fica a pergunta: seriam os veículos elétricos realmente a melhor solução para a substituição de combustíveis não renováveis e diminuição da poluição no meio ambiente? Vou passar agora a palavra para o Gabriel. Bom, os nossos objetivos. A gente tem como objetivo geral ilustrar as diferenças entre os veículos que são considerados comuns, que são os veículos movidos a combustão interna, e os veículos elétricos, em termos de custo, funcionamento, sistema e problemas causados ao meio ambiente. O Guilherme vai falar um pouquinho agora sobre os objetivos específicos do trabalho. Os objetivos específicos que a gente tem nesse trabalho. A gente botou ali nos slides, que é realizar a pesquisa bibliográfica do sistema de propulsão mais comum existente, apresentar o contexto que a gente acha importante por trás do sistema de propulsão, um pouco da história de como eles vêm, explicar o funcionamento tanto do sistema de propulsão interna quanto do sistema de elétrico, analisar e comparar os dois, os resultados que a gente obteve da pesquisa bibliográfica e fazer a comparação entre os sistemas, e exemplificar também alguns projetos de instituições de ensino que fizeram o uso do sistema de propulsão do elétrico para demonstrar como está vendo tipo, alguns exemplos de algumas instituições que apoiaram isso. Agora eu passo para o Marcos. Bom, na justificativa, questões relacionadas ao meio ambiente, melhora na eficiência energética e alternativas no sistema de propulsão de veículos são questões que vêm sendo abordadas devido ao aumento da emissão de gás carbônico. Isso acontece devido à considerável redução na quantidade de fontes de combustíveis fósseis no mundo, tornando assim necessária a busca e a utilização de fontes renováveis de energia nos sistemas de propulsão de veículos. Porém, para a validação dessa substituição, é de tal importância que se possua um maior entendimento sobre os reais ganhos, desafios e impactos que os veículos elétricos terão. Bom, encerrada a introdução do trabalho, agora a gente passa para o referencial teórico, que é onde a gente fez a nossa pesquisa para trazer para vocês aqui os nossos resultados e tudo mais. A gente vai falar nele sobre o histórico dos veículos elétricos, vai fazer uma comparação entre os veículos elétricos e os veículos movidos a combustão interna, vai ilustrar também as vantagens e desvantagens de cada tipo de veículo e, como dito anteriormente, a gente vai trazer exemplos de veículos elétricos por aí. Vou passar para o Guilherme agora, que vai falar um pouco sobre o histórico dos veículos elétricos. Fazendo uma contextualização dos veículos elétricos, que a gente acha importante, é importante ressaltar que eles não são uma novidade, não é uma tecnologia que acabou de aparecer. Ele já apareceu anteriormente, em séculos passados, e o seu surgimento, tipo, começou a ser estudado essa parte de veículos elétricos, a história dele está estritamente ligada à história das baterias, porque no seu sistema ele faz o uso de baterias para armazenar a energia que ele gasta. Só que acabou que anteriormente, quando surgiu isso, ele não tinha muito espaço no mercado e existiram alguns fatores que impediram isso, né, de que ele não tivesse tanto destaque quando cresceu.
Um dos fatores é que, tipo, realmente a tecnologia era pouco estudada, não tinha tanto domínio sobre ela. Um outro fator é que o Henry Ford, ele não, desenvolveu, né, o Fordismo, que é o quê? Que é um incentivo de produção e consumo em massa dos veículos de propulsão interna, que a empresa dele desenvolvia. E com isso, também teve a grande evolução do mercado todo dessa área, a parte de petróleo e tudo mais, e acabou com que a parte de veículos de combustão externa acabou tendo mais destaque do que a do veículo elétrico. Além disso, como eu falei ali que estava ligado à bateria de armazenamento da sua energia, acontece que foi na mesma época que começaram a se criar rodovias extensas e acabava com que um veículo elétrico não conseguia ter energia suficiente armazenada para poder percorrer essas grandes distâncias sem precisar de reabastecimento. E também não existia muitos lugares para se abastecer. Então, acabou que essa tecnologia acabou sendo um pouco deixada de lado nessa época, por causa principalmente desses fatores. Agora, atualmente, o veículo elétrico vem surgindo mais, e por isso que parece que é uma tecnologia tipo, que acabou de nascer, porque com a sociedade tendo mais preocupação com a parte de sustentabilidade e o consumo eficiente de energia, os veículos elétricos estão tendo uma recuperação nesse espaço no nosso mercado de consumidores. Agora eu passo para o Marco. Bom, sobre sistemas de propulsão, os principais modelos de carros atualmente são os movidos a combustão interna e os veículos elétricos. Neste tópico, a gente vai fazer uma explicação sobre o funcionamento de ambos esses sistemas e as suas diferenças. Vou passar a palavra agora. Bom, falando um pouco sobre as características do sistema movido a combustão interna, o sistema movido a combustão interna funciona basicamente com a conversão da energia de um combustível em energia mecânica que é utilizada para acionar as rodas. No Brasil, esses são os principais veículos, tipo, tanto que tu vê que a maior parte dos postos de reabastecimento são os postos de gasolina, em Florianópolis, por exemplo. Tu vê poucos postos ou poucos ou nenhum, tem um na UFSC de reabastecimento de energia elétrica. Bom, quais são os veículos que são considerados MCIs? São aqueles que fazem uso de gases de combustão como fluido de trabalho. E esse fluido de trabalho é responsável pelo processo de compressão, aumento de temperatura, explosão e exaustão do motor. Dito isso, vale dizer que os sistemas movidos a combustão interna possuem dois ciclos termodinâmicos, o ciclo Otto e o ciclo diesel. O ciclo Otto que funciona com a mistura de ar e combustível, e o ciclo diesel que funciona com os processos de compressão e expansão do ar para que o motor funcione. Passando de slide aqui, a gente vai ter uma figura que mostra uma das características do motor a combustão interna, que é esse gráfico de relação de torque e rotação por minuto, que os motores a combustão interna possuem um ponto de operação ótima, por isso que eles têm a caixa de transmissão, que é a caixa de marcha, para que o usuário do veículo mude a marcha para conseguir sempre tentar chegar perto desse ponto de operação ótimo. E, por final, vale dizer que esse tipo de motor possui um limite mínimo de rotação para que ele funcione. Isso significa que ele gasta energia mesmo quando ele não precisa, quando ele está parado na sinaleira, por exemplo. Agora eu vou passar a palavra para o Guilherme, que vai falar um pouco sobre o sistema elétrico. Bom, agora eu vou falar, como ele disse, da característica do sistema elétrico. Primeiro, que tipo de veículo é considerado um veículo elétrico? Ele falou antes sobre o de combustão interna, agora eu falo sobre o que seria o de veículo elétrico. Se caracteriza como veículo elétrico aquele que tem como acionamento do seu sistema, né, tem um motor elétrico para esse acionamento. Isso se caracteriza o veículo elétrico. Os componentes de um veículo elétrico são o motor elétrico, que existem 4 principais tipos no mercado, o inversor de potência e as baterias, que basicamente, como eu tinha dito anteriormente, como eles tinham sido ligados, né, à existência um do outro, o motor elétrico ele tem as baterias para
para armazenar a energia que tipo vai ser jogada para esse motor, sabe? Que vai fazer ele começar a rodar. E ele tem também um sistema de frenagem regenerativa, que essa frenagem regenerativa ela ajuda também na eficiência do veículo, porque ela funciona de forma que a energia gasta, a energia mecânica gasta. Na hora de frear o carro, ela é convertida, parte dela é convertida novamente como energia para baterias. Ela tem um sistema que faz com que essa parte mecânica se transforme em energia elétrica e seja armazenada nas baterias, o que gera uma eficiência muito maior do sistema todo. Pode passar aí para o Marvin agora. Bom, existem 3 classificações para veículos elétricos: os veículos elétricos puros, os veículos elétricos híbridos e os híbridos plugáveis. Eu vou falar um pouquinho agora sobre os veículos elétricos puros, que basicamente são compostos de um motor elétrico que vai receber energia química das baterias ou de uma fonte de energia elétrica externa ao veículo. As principais baterias utilizadas nessa categoria de veículo elétrico são as baterias de íon lítio. Por mais que elas não garantam muita autonomia, elas são as melhores no mercado. E os veículos elétricos puros possuem 2 sistemas: o principal, que é o acionamento do motor e do veículo, e os sistemas auxiliares, que consistem no computador de bordo, iluminação, janelas e etc. Vou passar para o Guilherme agora, que ele vai falar sobre os híbridos. Bom, os veículos elétricos híbridos são aqueles que têm tanto a parte do motor elétrico quanto a parte do motor de combustão interna. Para esse sistema, existem 2 tipos. Existem o sistema híbrido série e o sistema híbrido paralelo. O sistema híbrido série é aquele azul, que vocês veem ali no slide, a gente vê exemplificando aquela figura, que é quando o motor de combustão interna ele gera uma energia que vai passar pelo gerador. Esse gerador vai transformar em energia elétrica que vai ser armazenada pela bateria. E essa energia vai funcionar de acionamento para o motor elétrico, que aí sim vai acionar o sistema. Se você ver, forma uma linhazinha entre eles. Agora, o sistema híbrido paralelo é como se fosse um do lado do outro. Assim. Tem tanto o de combustão interna quanto o elétrico, os dois podem acionar o sistema. Então, existe a parte da bateria que armazena a energia e vai acionar o motor elétrico, que assim vai acionar o sistema, quanto a parte do motor de combustão interna vai poder também acionar o sistema da parte dele. Então, vai ter os dois que vão acionar. Agora eu passo a palavra para o Roy. Bem, os veículos elétricos híbridos plugáveis, eles utilizam em seu sistema uma bateria, sendo ela com maior capacidade em relação à bateria de um veículo elétrico não plugável, e com a possibilidade de recarga quando conectado à rede elétrica, um motor a combustão interna e um motor elétrico. Nessa categoria de veículos, a bateria consegue dar uma autonomia de longas distâncias, sem a necessidade do uso do motor a combustão interna, e assim que ela se descarrega, o motor é acionado para fornecer energia ao motor elétrico. Passar a palavra agora. Bom, falando um pouco sobre a recarga dos veículos e o impacto que eles têm na rede, o principal tipo de recarga das baterias dos veículos elétricos é a recarga condutível, que pode ser feita em tomada convencional ou em estações dedicadas a esse tipo de recarga. O tempo dela vai ser relativo à tensão e corrente disponível para que ela seja feita. No Brasil, para essa recarga ser feita de forma residencial, 127 volts ou 220 volts são suficientes. E a inserção dos veículos elétricos na rede elétrica pode gerar impactos consideráveis devido ao alto nível de energia consumido. E tem a previsão de que, com o tempo, vão ser adicionadas tarifas relacionadas ao horário que essa energia foi utilizada e o tempo que ela foi usada. Agora aqui a gente vai fazer um comparativo entre as categorias de veículos em relação a vantagens e desvantagens dos veículos a combustão interna e veículos elétricos. Eu vou começar agora falando sobre as desvantagens dos veículos a combustão interna. E as principais são a alta emissão de gases poluentes liberado durante a conversão do combustível em energia mecânica, tem sido bem discutido em reuniões do meio ambiente e tudo mais. A baixa eficiência do motor, que está em torno de 22% a 30%, devido às perdas térmicas e mecânicas no processo de conversão de energia.
e também a utilização de combustíveis fósseis que estão entrando em escassez no mundo. Agora eu vou passar a palavra para o Guilherme, que vai falar sobre as vantagens do motor a combustão interna. Bom, como agora ele falou das desvantagens, eu vou falar um pouco das vantagens. Existem duas principais vantagens no veículo de combustão interna. Uma delas é a parte de acessibilidade, no sentido financeiro mesmo, porque o veículo de combustão interna é, de fato, mais barato que o veículo elétrico. Então, isso é bastante incisivo na decisão do consumidor. E outra vantagem que existe é que a tecnologia dele já é muito conhecida. Então, toda essa parte de degeneração do veículo, desde quando ele foi criado com o tempo de uso, é muito mais prático de se resolver. Enquanto a parte do veículo elétrico não se sabe exatamente o que acontece após os seus 5 anos de validade. Não tem esse conhecimento todo. Agora eu vou falar dos veículos elétricos. Posso falar para o Gabriel. Bom, falando sobre as desvantagens dos veículos elétricos, são três principais. A falta de infraestrutura para reabastecimento da energia, não tem muitos postos de reabastecimento de energia elétrica por aí. As baterias possuem um tempo relativamente alto de recarga e a falta de incentivo governamental faz com que o custo de aquisição dos veículos elétricos seja mais elevado que os veículos convencionais. Vou passar para o Guilherme agora para falar das vantagens dos veículos elétricos. A maior vantagem que existe falando de veículos elétricos é com certeza a sustentabilidade que ele gera. Toda a parte de não ter poluição, porque acaba que os veículos elétricos eles têm uma poluição muito baixa e muitas vezes até nula, por conta da não emissão dos gases que, se comparando com a combustão interna, né? Ele não emite os gases poluentes que o de combustão interna emite. E outra parte também, outra vantagem que existe é a parte da eficiência. Como eu falei anteriormente, ele tem aquele sistema de frenagem que transforma a energia gasta no freio em energia para se consumir novamente. E além disso, que eu acabei não mencionando anteriormente, para essa eficiência energética, o motor ele não precisa do número mínimo de voltas como de rotação, como de combustão interna precisa. Então, aquela parte de ele gastar energia sem não estar em movimento, ele não tem. Então, ele vai ter uma eficiência muito maior. É claro que não tem como ter uma eficiência, atualmente, não tem como ter uma eficiência 100%, porque existem diversas formas de perder essa energia, a energia reativa, que a gente chama, mas que é a energia que não é transformada efetivamente em trabalho, mas os motores elétricos ele tem uma eficiência que roda em torno de 90%. E se comparado com o que o Gabriel mencionou anteriormente, que é entre 20% e 30%, é muito distante essa eficiência, né? Então é uma boa vantagem dos veículos elétricos. Pode passar. Bom, agora a gente vai exemplificar alguns veículos elétricos. O primeiro que a gente tem aqui é o Zenit Solar, que é um projeto de pesquisa do IFSC Campus Florianópolis, que é o nosso campus, que consiste em um barco com motor elétrico que possui um banco de baterias alimentado pelos painéis fotovoltaicos, ou seja, a energia solar vai carregar as baterias que vai alimentar todo o sistema e fazer com que o barco ande. Esse é um exemplo de incentivo dentro da universidade, faculdade em si, para que os alunos, tanto de graduação quanto do curso técnico, adquiram esse tipo de conhecimento durante sua formação e se tornem profissionais capacitados a trabalhar nessa área quando se formarem. Aqui a gente tem a foto do barco na competição do Desafio Solar Brasil, que é a competição que o barco participa anualmente, e aqui o diagrama de blocos que mostra o sistema do barco. Aqui tem os painéis fotovoltaicos, o carregador da bateria, que pega a energia solar e converte em energia elétrica, as baterias, o driver do motor que vai ligar ele, o motor ligado na hélice, que também é conhecida como transmissão, que vai fazer o barco andar, e os sistemas de controle e o sistema de sobrevivência. Agora, passando aqui. Outro tipo de veículo elétrico que a gente pode falar é o da bicicleta elétrica, que ela costuma ter bastante incentivo por parte da locomoção da sociedade em geral, né? Porque vai ter uma locomoção muito mais rápida do que andando ou com a bicicleta normal, e além disso vai incentivar a sustentabilidade,
porque acaba, tipo, as pessoas vão acabar usando menos carro e vão estar gerando essa energia com a bicicleta, né? E um exemplo que a gente pode dar é da bicicleta elétrica que tem ali no IFSC, também, no Instituto Federal de Santa Catarina, no Departamento Acadêmico de Eletrotécnica, que todo ano, quando tem a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, existe a apresentação da bicicleta elétrica que teve num projeto de extensão do próprio IPSC, onde eles fizeram uma bicicleta com o objetivo de carregar o seu celular. Então, ela funcionava como aquela bicicleta de fazer exercício em casa e, além disso, tu gerava energia para carregar o teu celular. Agora pode passar. Bom, falando de outros veículos sem ser os que já foram citados acima, existem outros veículos que utilizam um sistema de propulsão elétrico, como os aviões, onde as aeronaves elétricas são compostas por 4 componentes, sendo eles conjunto de baterias, controlador de carga, inversor e motor elétrico. Outro exemplo também é o ônibus elétrico, que tem vantagens ecológicas. E um exemplo desse ônibus elétrico está na Universidade Federal de Santa Catarina, que é o e-bus, que ele consiste em um ônibus elétrico com alimentação oriunda de painéis fotovoltaicos. Ainda falando sobre ônibus elétricos, existem ônibus com diferentes configurações, sendo eles ônibus elétricos híbrido, com baterias, com supercapacitadores e ônibus elétricos com células de hidrogênio. Passando a minha palavra. Bom, agora as considerações finais de trabalho. Os veículos elétricos são sim uma boa solução em questão principalmente ambiental, quando comparado aos veículos movidos a combustão interna. Existe sim um aumento de veículos que utilizam tecnologia, tanto por parte de grandes montadoras, quanto por parte também de veículos produzidos em instituições de ensino, como o Barco Desenho Solar, que daí já se alia ao incentivo das instituições para que os alunos aprimorem o conhecimento nessa tecnologia. Os veículos elétricos ainda possuem uma forte dependência das baterias, mas como elas estão evoluindo, os veículos também estão evoluindo e tem sido aumentado o número de incentivos governamentais para que sejam produzidos e sejam usados os veículos elétricos. Passando aqui agora, a gente tem as nossas referências. E os agradecimentos, a gente gostaria de agradecer ao professor Pedro, ao professor Daniel e ao professor Tiago, que mesmo com todo o distanciamento social e todos os entraves que teve na pandemia aí, nos ajudaram a produzir o trabalho. Muito obrigado. E obrigado a todo mundo pela atenção. Está aí o nosso contato, para caso tenha alguma dúvida sobre a pesquisa. Até mais.